Eu só como aquilo que de alguma forma faz bem pra mim. Fico irritada que eu quero às vezes eu quero fazer um doce, quero fazer um bolo, ele nunca come nada do que eu tô fazendo. Esse ano eu não consumi chocolate, então tô feliz com isso. Bem-vindos a mais um Poder da Luta. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o seguinte: o que você come forma o seu corpo, o que você consome forma a sua mente, e o que você permite entrar no seu coração forma o seu espírito. O tema de hoje é: do que você tem se alimentado? Essa é uma conversa bem legal, vamos com tudo, esse é o Poder da Luta. Júnior, todo mundo fala muito de alimentação do corpo, né? Principalmente você que tem um lifestyle muito saudável devido ao seu trabalho e tudo mais. Mas eu acredito que a gente tem uma alimentação em 3 níveis, que é o espiritual, o corporal e o mental. Sim. Hoje a gente vai falar da alimentação nesses 3 níveis. Vamos começar a falar da alimentação física. Como que você encara a sua alimentação física? Como você falou, né? Para mim eu tenho que me alimentar bem por causa do meu trabalho. Eu tenho que ser muito rígido nessa área. E uma coisa que eu estava pensando, até eu comentei com você, né? Que todo mundo sempre me pergunta, só me pergunta o que eu como, como que eu consigo ficar em forma o tempo inteiro. E eu descobri agora que eu nunca fiz dieta na minha vida, cara. Eu nunca fiz dieta na minha vida. Eu só mudei meus hábitos alimentares, meus hábitos. Porque o problema todo, na hora que você faz a dieta, você já pensa em mudar e já dá vontade de comer um monte de coisa. E comigo é assim também. Eu já falei aqui que quantas vezes eu estou em camp, eu me alimento 99,9% bem, tudo perfeito. Aí quando começa o camp, agora eu tenho que entrar em dieta. E me dá vontade de comer tudo. Até ontem não me dava vontade de comer nada. Aí entra, estou em dieta, então eu olho para trás e vejo que eu não faço dieta, né? Que eu me alimento bem o ano inteiro. Porque é muito importante, cara. O que a gente bota para dentro como alimento, como tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Reflete literalmente no meu trabalho. Se eu me alimentar mal, na hora que eu for treinar eu vou pagar, porque eu sei que quando a gente come alguma coisa errada, alguma coisa que não faz bem para o nosso corpo, na hora do treinamento eu pago e pago muito caro, cara. Então, eu me alimento bem o ano inteiro, para ficar em forma o ano inteiro, e eu só como comida que, de alguma forma, vai ser bom para mim. Eu não como nada porque eu tenho vontade. Eu estava pensando esses dias agora, acho que tem anos que eu não como pizza. Tem anos que eu não como hambúrguer. Fritura, acho que a última vez que eu comi fritura eu quase morri. Porque é muito tempo que eu não como fritura. Eu só como aquilo que de alguma forma faz bem para mim. Eu não é uma coisa que eu luto diariamente, né? Combater as minhas vontades. E a alimentação eu consigo controlar muito bem. Uma coisa que eu tenho eliminado agora, que era difícil para mim, aquele chocolatezinho 70%. Esse ano eu não consumi chocolate, então estou feliz com isso. Mas é muito importante, principalmente se você tem como o meu trabalho depende do meu físico. E não só se seu trabalho foi isso, mas você quer estar bem com você mesmo, quando você olhar no espelho, você se sentir bem. E o principal dessa história toda, a sua saúde. Então, faça as escolhas corretas, se alimenta bem, bota coisa que realmente vai fazer bem para você. E eu posso falar que o Edson realmente ele não trai com o lifestyle dele, ele está sempre comendo muito, muito bem mesmo. Até eu fico irritada que eu quero às vezes eu quero fazer um doce, quero fazer um bolo, ele nunca come nada do que eu estou fazendo. Eu tento fazer sobremesa, tento agradar ele, assim, mas agora eu agrado ele só fazendo carne mesmo. E por que você, falando em carne, por que você entrou nessa dieta carnívora? Lembrando que ele vai falar sobre a dieta carnívora, mas não é para vocês fazerem, sempre procurem um nutricionista antes. Ele vai falar o que é bom para ele. Verdade. Eu tentei de tudo, cara. Tentei todas as dietas para ver como que meu corpo ia reagir.
tentei ser vegetariano por algum tempo e realmente não funcionou para mim. Não funcionou, eu realmente... tem aquelas... Todo mundo fala, segura por um pouquinho mais de 2 semanas que você vai se sentir melhor. Eu fiquei quase um mês e realmente não funcionou. Eu me sentia fraco, não tinha energia, literalmente não funcionou para mim. Daí eu ouvi falar sobre essa dieta carnívora e a primeira coisa que acontecia quando a gente começava a consumir só carne, né, era a diminuição da inflamação do corpo. E eu era um cara que tinha 38 anos já, 38, quase fazendo 39. Daí eu falei, será que isso é verdade, cara? Inflamação do corpo, porque, minha vida inteira, você sabe, acho que um dos motivos de eu acordar irritado, que a gente conversou aqui das outras conversas, é que eu sempre acordava com aquela dorzinha, sempre aquela dor, aquele incômodo no corpo, né? E muitos anos de treinamento. Daí eu falei, será, cara? E fiz 1 semana, fiz 2 semanas, fiz 3 semanas, comecei a acordar e falar, tô sentindo a dorzinha não, e cara, tô disposto, tô me sentindo muito melhor. O objetivo principal que eu faço isso até hoje é por causa das dores, por causa das inflamações que eu sentia quando eu, teoricamente, eu alimentava comendo muito carboidrato e hoje, literalmente, eu como 0 carboidrato e só carne. E em relação ao intestino, todo mundo fala muito sobre as fibras, essa questão Sim. do intestino, como que ficou para você? Você sabe, eu me alimentava perfeito. Tudo que o nutricionista fala para uma pessoa se alimentar do jeito, eu comia perfeito. Muita salada, controladamente ali no carboidrato, proteína, fibras, tomava 500 litros de água por dia, fazia tudo perfeito. Tinha problema de ir no banheiro. Meu intestino não funcionava direito. Outra coisa que é inacreditável, que todo mundo fala, não, comer carne, e engraçado que acontecia exatamente isso comigo. Quando eu comia muito carne, meu intestino não funcionava direito. Aí na minha cabeça eu falei, vou comer só carne, ferrou, vou ficar 10 dias sem ir no banheiro. Totalmente o contrário. Meu intestino, graças a Deus, hoje está regulado regularmente. Nunca fico sem ir no banheiro, então é outra coisa que realmente fez muito bem para mim, esse tipo de dieta. E fala mais ou menos o que você come, quantas vezes, almoço, café da manhã e janta? Eu como no máximo 2 vezes por dia, no máximo. Por quê? Porque não me dá fome, simples assim. E às vezes eu como uma. Por quê? Porque não me dá fome. E eu consigo performar. E o principal é isso, né? Como eu sou um atleta de alto rendimento, eu tenho que performar no treino. Eu tenho que ir bem, eu tenho que estar com energia, porque eu vou treinar de manhã e vou ter que treinar à tarde de novo. Consigo performar muito bem, não me falta energia, muito pelo contrário. E isso é muito bom, cara. Eu já era um cara que não me comia muito bem, né? É engraçado que às vezes quando a gente ia nos restaurantes, o garçom vinha com um prato, né? O meu ele botava pra Bruna e o da Bruna botava pra mim. Eu falei, não, é o contrário, é ela que come muito aqui em casa, não sou eu não. Eu que sou a pedreira. Mas é isso, cara, é isso. Realmente tem feito muito bem pra mim e eu como no máximo 2 vezes por dia. Mas você não tem mais prazer em comer, né? Porque, assim, prazer de comer assim você não tem, você come o que você quer e pronto. Isso que é engraçado, um prazer de comer... É o quê? É conforme a minha vontade de comer alguma coisa que me deixa... É porque você não tem TPM. Se você tivesse TPM, você teria que comer um chocolatinho. Possível. Mas não. Só que... Não, mas falando sério, assim, prazer de comer. Tipo, que tô com vontade de comer isso, alguma coisa assim. Porque o benefício que a carne me faz é tão grande que torna prazeroso. Hoje eu não teria um prazer de comer um prato de gigante de macarrão, porque eu sei que vai fazer mal para mim. Isso com certeza não vai ser prazeroso. Então, hoje eu consigo, daquele quantidade limitada de alimentos, né, que é carne e ovo, me satisfazer. E eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu sei que faz bem para mim. Então, eu com certeza continuo tendo prazer em comer. Prazer em comer carne, né? Sim. Você aprendeu a ter prazer em comer carne. Exatamente, como eu falei, por causa dos benefícios. Isso eu sinto diariamente. Então, em relação ao que a gente está falando, né, do que você alimenta do corpo,
Como o Edson é atleta de alto nível, ele está sempre procurando desafios e coisas novas. Realmente, eu aprendi muito com ele em relação à alimentação. Eu aprendi muito em colocar a alimentação como um estilo de vida. Sim. E, principalmente, também o que eu posso falar é me alimentar bem como mãe, também para que meus filhos possam ter Sim. os alimentos corretos, né? Escolher o que é bom para eles e ser o exemplo para eles. Então, eu mudei muito depois minha alimentação. Claro, também beirando aos 40 tem que mudar, não tem jeito, né? Se eu quero ver meus netos, se eu quero ter uma vida saudável, eu tenho que me alimentar bem. Já estava no limite ali, no crossing the line. Mas, querendo ser exemplo para meus filhos, eu mudei muito minha alimentação e também levando para o lado cristão, eu vejo meu corpo como um templo de Deus. Sim. E se a gente quer ter o corpo como um templo de Deus, se nós queremos ser cristãos, nós temos que aprender a falar não para a carne, nós temos que aprender a falar não aos prazeres e sim ao Senhor. E eu acho que isso é obedecer ao Senhor, é falar sim a Ele. Então, realmente, você ter o seu corpo como templo de Deus e honrar o seu corpo Sim. como templo de Deus vai te ajudar muito a você ter essa transformação de estilo Sim. de vida em relação ao que você come. Então, Bruna, a gente falando em alimentação, eu falei aqui agora sobre como eu alimento literalmente, né, meu físico, minha parte em relação ao meu trabalho, em relação à alimentação que todos nós temos que fazer. E fala pra gente um pouco como você alimenta a sua alma, como você se alimenta a sua mente. A minha mente eu gosto de alimentar com livros, assim, Sim. né? Principalmente, né, a Bíblia, mas isso a gente Sim. vai falar do alimento espiritual depois. Sim. E eu gosto de alimentar assim com conhecimento, porque eu acho que é a única maneira que você consegue batalhar na sua mente, como a gente falou aquele dia, né, do Sim. eu contra eu. A única maneira de você combater a sua mente é você tendo conhecimento. Sim. É você tendo conhecimento de quem você é, você tendo conhecimento dos pensamentos que você tem, porque você nunca vai conseguir ter uma vida positiva se você for uma pessoa negativa. Se você ficar pensando tudo que está faltando, se você ficar reclamando, se você não for agradecido. Então, realmente não vai ter como você combater a sua mente diariamente. Eu acho que é assim que eu consigo combater minha mente, dia após dia. Com certeza, a gente tem que... É muito importante, principalmente do jeito que o mundo está hoje, no mundo da rede social, é muito perigoso. A gente se alimenta de coisas inúteis, cara, coisas Sim. que literalmente não faz bem, cara. Como na alimentação lá, quando você come aquele bolão de chocolate gigante, você sabe que não vai fazer bem para você. E algumas pessoas, mesmo assim, vai e come. É a mesma coisa a rede social. Às vezes você segue aquela pessoa que, de alguma forma, não te acrescenta em nada. Pessoa fútil, pessoas que falam coisas que realmente não deveria ser passada às outras. Você está lá seguindo esse monte de pessoas. Isso você está se alimentando de lixo, cara. Sim. É fato. Então, nós temos que tomar muito cuidado, cara. Principalmente hoje em rede social, a gente, como ser humano, a gente gasta muito tempo nesse aparelhinho aqui e todo dia está na nossa mão, nós temos acesso o tempo inteiro. Então, tome muito cuidado do que você tem se alimentado nas redes sociais. Falando em redes sociais, eu vi um estudo que fala que quanto mais você fica na rede social, pelo fato de você estar tendo aquele movimento, né, de você passar para cima Sim. e o algoritmo sempre jogando aquilo, se você clica numa coisa, ele vai te mandar mais sobre Sim. aquela coisa para que você fique cada vez mais tempo ali, você não está mais consumindo, é ele que está te consumindo ali, Sim. porque você já não está tendo mais o controle sobre aquilo, é aquilo que está te controlando. E eu estava lendo um estudo que esse tipo de comportamento, ele afina o córtex frontal cerebral, Sim. que é justamente aonde é o responsável pelo foco. Então, a gente está falando muito sobre TDAH, sobre perda Sim. de foco, e isso se deve muito às redes sociais, porque Sim. realmente está havendo esse afinamento do córtex frontal, que é responsável pelo foco, e é uma briga que eu tenho aqui em casa com essa Sim. questão de celular, com a questão de iPad, com a questão de televisão. O tempo todo eu estou tirando das crianças, o tempo todo eu estou tirando dele, Sim. o tempo todo. Eu sou a doida. A Bruna, em relação a isso, por acaso eu estava falando com um pai do menino que joga com o Noah ontem. Eu falei que a Bruna é quase uma extremista em relação a isso. Eu sou um pouco mais liberal em Sim. relação a
a eletrônicos e aparelho. Inclusive, ela brigou comigo hoje, falando que eu tenho ficado muito tempo no meu celular, e ela está certa, é verdade. Eu deveria estar fazendo alguma outra coisa. Por incrível que pareça, ela está certa. Não, mentira, mas eu reconheço, e porque ela sabe que eu tiver ali, a maioria das vezes, pode ser que eu esteja... A maioria das vezes eu estou procurando sabedoria, estou me alimentando de algumas coisas boas, mas pode ser que eu perca tempo desnecessário ali vendo coisas que eu não deveria ver. Depois Isso você vai fato. lá naqueles onde tem os negócios para ver quanto tempo que você perde da sua vida ali no Instagram. É verdade. Ali nessas redes sociais, que você... E às vezes isso aumenta muito a ansiedade das pessoas, que a pessoa vai achando que está... Né, jogando em conhecimento ali, que legal isso aqui, que legal isso aqui, e na verdade às vezes é um monte de gente que não sabe nada, que está falando um monte de coisa errada, e você está assim, nossa, que legal, olha isso aqui, eu aprendi isso, e aquilo vai te gerando uma ansiedade, que você fala assim, nossa, eu faço isso errado, ai meu Deus, eu tenho que fazer assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer assado. Não, sabe, procura conhecimentos nos livros. Aqui as crianças têm as tarefas delas diárias, e todo dia elas têm que ler o livro, porque é o jeito que elas vão ter de se conhecer, de ter o conhecimento e de trabalhar essa própria mente. Porque não e as crianças também, toda semana a gente tem o versículo bíblico, e o versículo bíblico dessa semana fala sobre isso, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, Provérbios 4:23. Então, em relação ao que você se alimenta, tudo vai começar na sua mente. Sim. O que você está alimentando a sua mente vai levar ao que você está alimentando espiritualmente, vai levar ao que você vai alimentar o seu corpo. Eu acho que é o número 1, é o que você está alimentando a sua mente. E a gente está aqui para te alertar, assim como a Bruna me alertou hoje, e a gente está aqui para alertar você. Consuma coisa boa, cara, coisa que realmente vai te dar uma sabedoria melhor das coisas, cara. Pode as coisas amplas. Eu particularmente gosto de coisas amplas, né? Eu gosto de me informar sobre muitas coisas. Então, realmente, gaste seu tempo com coisas que realmente importam. Se alimenta de coisa que não vai só te deixar cheio, como na alimentação, né? Coisa que vai te deixar gordo. Sim, mas coisas que realmente você vai ser útil para a sua vida. Em relação ao que você está alimentando a sua mente, tenta fazer uma análise do que você está fazendo no seu dia a dia, uma análise de quanto tempo você está perdendo nas redes sociais, uma análise se você está reclamando muito, uma análise se você está focando muito no que está faltando, porque quando você tem essa renovação da sua mente, você tem essa transformação. Então, se você está focando muito, eu queria ter isso, mas eu não tenho, então você está focando no que você não tem. Sim. Não, tenta mudar, não, eu estou tão grato pelo que eu tenho nesse momento, e corra atrás do que você quer. Sim. Né? Tenta ter essa mudança de perspectiva, de reclamar para passar a agradecer, do que falta também para você agradecer pelo que você tem. Essa mudança de vitimismo, isso, eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Não, tenta fazer essas pequenas mudanças na sua mente, sabe? Tenta renovar a sua mente diariamente com conhecimento, tenta se autoconhecer e tenta rotular esses pensamentos que estão sendo pensamentos ruins, pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, e tenta substituir por pensamentos positivos no seu dia a dia. Você vai ver como que vai fazer a diferença e como que a sua vida vai ficar muito mais leve. E a outra forma de alimentar é o espírito. Como que você faz para alimentar o seu espírito, para ajudar as crianças e para me ajudar também? Como a gente faz aqui em casa? Aqui em casa, o que eu falo, a gente não pode ir todo domingo à igreja. Sim. E receber a palavra de Deus em colheradas e achar que a gente já está pronto. Sim. Espiritualmente. Não é assim que funciona. Você tem que ter o seu lado espiritual, você tem que ter o seu devocional todo dia, você tem que se debruçar na palavra, até porque você só vai ter a sua experiência com Deus, que é uma experiência individual, a partir do momento que você estiver em silêncio com o Senhor, a partir do momento que você estiver em particular com o Senhor, e a partir do momento que você buscá-lo, para que você tenha o seu entendimento da palavra, porque tem coisas que realmente só a gente sabe o que a gente Sim. passa, só a gente sabe o que a gente precisa, e aquele momento seu com Deus é imprescindível, é inegociável para que você fortaleça não só o seu lado espiritual, mas que você se torne mais sábio, mas que você possa realmente se transformar de dentro para fora. Com certeza, isso é muito importante, né? Ter esse momento solo com o Senhor, cara. Isso é engraçado. Eu
pô, todo mundo sabe, eu adoro treinar e gosto de treinar sempre em alta intensidade. Só que ultimamente eu tenho feito uma coisa que tem alimentado meu espírito, assim, de uma forma tremenda. Eu falei com a Bruna, tô indo pro meu monte orar. Eu falei, que monte, gente? Que monte? A Bruna falou que você mora na Flórida, nem montanha tem aqui, velho. Mas eu saio aqui de casa andando, dou 2 voltas no parque e volto para casa. Dá em volta de 35, 40 minutos. E é o jeito que eu tenho essa intimidade com o Senhor, que eu fico trocando a ideia, igual que a gente está aqui conversando, eu fico trocando a ideia com Deus, cara. Trocando uma ideia assim de amigos, de verdade. E, cara, tem me feito tão bem, cara. Para mim é um troço louco, porque, como eu falei, eu gosto de correr, eu sempre corri, eu sempre, né, lógico, fazer alguma coisa. Não, mas só de sair andando, eu procuro fazer pelo menos 2 vezes na semana, cansado mesmo, vou lá, boto meu tênis e vou andar. Vou pro meu monte orar. Sim. Igual que o Senhor falou. Mas como você falou, tem meu devocional que eu faço, tem de manhã, eu estudo todos os dias a palavra do Senhor para aprender. E posso te falar de todas as coisas aqui, da alimentação que eu tenho, né, a parte física e mental, para coisa que a gente se alimenta de alguma forma para ser mais inteligente, para ganhar mais conhecimento. A alimentação mais forte que a gente pode ter é a alimentação espiritual, cara. Eu acho que sem dúvida nenhuma, é a única que não pode faltar. Porque se as outras faltar, eu vou conseguir. Mas se você tiver com o espírito, é o que te fortalece coisa, realmente. Com um espírito fraco, realmente você vai ser derrotado, cara. Vai ser derrotado. Por isso da importância de você estar ali todos os dias aprendendo do Senhor. E você só vai realmente desfrutar da sua transformação a partir do momento que você renovar sua mente. Você só vai renovar sua mente quando você se debruçar na palavra do Senhor. Sim. E você só vai desfrutar da fidelidade de Deus e da boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você tiver um relacionamento com Ele. Sim. Então, não é só fazer o devocional de manhã. Você pode ter vários momentos com Ele no seu dia. Você pode ir no seu carro ouvindo um podcast. Você pode ir no seu carro louvando. Você pode ir no banheiro tomando banho. Você pode botar um louvor. Você pode ter vários momentos com Deus e ouvir a palavra dEle e colocar os seus ouvidos abertos para que você possa ouvir o que Ele tem para você. Abrir os seus olhos para que você possa ver os sinais que Ele tem. São vários momentos no seu dia que você pode fazer isso. Bruna, mas é difícil. Então vamos mudar essa mentalidade. Mas é difícil. Mas vamos pensar, tudo posso naquele que me fortalece. E você só vai ter essa mudança de mentalidade a partir do momento que você conhecer a Bíblia. Mas é muito difícil entender a Bíblia. Compra a Bíblia de estudo NTHL ou NTLH, agora eu não estou me recordando muito bem. Que a Bíblia que a gente usa é muito fácil o entendimento. É muito fácil. É uma versão muito tranquila de entender, né? E o mais importante assim, porque eu não sei como o Júnior faz, mas eu gosto de me debruçar naquela palavra e pedir a Deus o que ele tem para aquele, às vezes é um versículo, eu fico naquele versículo, mas e essa palavra? O que essa palavra significa? O que essa palavra pode trazer para mim? E busque aquele entendimento, e busque aquele discernimento. Você vai ver como que você vai ser transformada e fortalecida. Com certeza, isso é o mais importante. Se alimente de bons alimentos, de coisas boas que realmente vai fazer bem para você de alguma forma. Se alimente de coisas boas nas redes sociais ou na vida. Lê bons livros, faça escolhas melhor. E, principalmente, se alimente o seu espírito. Essa, sem dúvida nenhuma, é o que a gente pode passar para você de mais importante. Aprenda do Senhor, cara, porque... pode ter certeza, quanto mais você debruçar e aprender do Senhor, a vida não vai ficar mais fácil. Se eu falar isso para você, eu vou estar mentindo. Aí você vai ficar mais forte, você vai estar mais pronto para o que acontecer na tua vida, você vai estar preparado, porque você sabe que aquele lá de cima está junto com você. Não se conforme com a sua situação atual. Não deixe a vida me levar igual o Zeca Pagodinho. Toma a rédea da sua situação, toma a rédea da sua vida, toma a responsabilidade que você precisa e vá buscar se alimentar bem, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Eu tenho certeza que você vai se sentir transformado.
Ah, e sabe uma coisa que eu vi, um estudo, que você é a média do que você consome. Então, você é a média do que você consome em alimentos de comida, você é a média do que você consome para sua mente e você é a média do que você consome espiritualmente. Então, tudo que você consome, você vai ser a média. Então, se você tá comendo só porcaria, sua média vai ser, né? Sim, se você tá consumindo só rede social, a sua média vai ser o quê? Falar sobre fofoca. E se você nunca só se alimenta da palavra do Senhor quando vai à igreja, você vai ser um cristão aos domingos. Cristão de domingo. Cristão de domingo. Você é a média do que você consome. Durante a semana, não. Aí não fala, porque não tem ninguém te ensinando de Deus, né? Exatamente. Mas isso é fato, só que é uma coisa, sabe o quê? Que é difícil das pessoas e não gostam de escutar isso, porque é um fato. É porque as pessoas são muito mais fáceis culpar o outro, a circunstância, o que eu passei. Não tem tempo. Não tem tempo. Vamos mudar essa mentalidade hoje. Por isso que a gente está mudando para vocês. O que o corpo forte exige? Disciplina. O que uma mente saudável precisa? Estudo. Exato. O espírito forte nasce de? Debruçar na Bíblia e aprender do Senhor. O que destrói o foco? Distrações. O que constrói um caráter? Acho que disciplina de novo. Alimentação da mente é? Buscar conhecimento. O que intoxica a alma? Rede social. O que fortalece a vida? A palavra de Deus. E o que traz paz? Ter um relacionamento com Deus. E o que sustenta a disciplina? A consistência. Hoje eu tô que tô. Uau. Desafio da semana aqui. Eu vou fazer um desafio muito simples. Eu acho que muitos de vocês não têm coragem de fazer. Entrem no telefone de vocês. Acho que a grande maioria dos telefones, né? Tem lá, ó. Quanto tempo que vocês ficam no celular? Olhando aquela tela. E principalmente na rede social. Rede social, não importa. Quanto tempo vocês gastam ali? Quanto tempo? Se vocês tiverem coragem, vá lá no celular de vocês e vê quanto tempo vocês gastam no celular. Tenho certeza que muitos de vocês ficou apurrinhado comigo agora, não vai fazer, porque não, nem fico tanto. Mas vai lá, meu irmão. Depois você me fala aqui quanto tempo que você fica olhando para a tela do seu celular. E eu também vou lançar um desafio aqui. O desafio número 1 é você fazer uma análise do que você tem se alimentado na sua fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Faça uma análise e um hábito. Tem estudos que falam que um hábito é criado com 21 dias. Então eu quero que você escolha um hábito e faça por 21 dias de um hábito saudável que vai te alimentar mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Um hábito que você pode adicionar na sua vida espiritual, mental e física. E faça ele por 21 dias. Não importa se é no hábito físico, beber mais água, no hábito mental, se vai ser, vou começar a ler um livro, e no espiritual, devocional. Esses são alguns exemplos, mas por 21 dias. Coisas simples, cara. A gente não está pedindo aqui para você ler a Bíblia em 21 dias. Não, começa um versículo por dia. Por que não? Coisa simples, mas faça, galera. A hora de mudar é agora. Vamos. Até o próximo episódio.